Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Desde já, como sempre falo, é um prazer ter você aqui comigo, nesse mais um devocional, em que nós estamos falando do tema Voz de Deus. Estamos indo para o terceiro episódio, e o tema desse episódio fala: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Antes de mais nada, eu quero pedir a você que mande esse vídeo, você que está vendo, para outra pessoa. Esse vídeo vai estar aqui no YouTube, no Instagram e também na plataforma Gospel On, que está na descrição do vídeo. Deus abençoe. O tema de hoje: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O texto base desse devocional, dessa série de 4 capítulos, que tem por tema a voz de Deus, está em João hoje, capítulo 3, episódio 3, João 10, capítulo 10, versículo 27, que fala assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Quando o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, fala em nosso coração, em nossa vida, nós ouvimos uma voz que é diferente, onde nós falamos voz mansa e suave. E não é de uma maneira diferente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz porque conhece a voz do seu pastor, conhece a voz do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele fala em nossas vidas, nos guiando pelo caminho em que nos leva à salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e o Senhor, eu a conheço e elas me seguem. Quando nós ouvimos a voz pura, simples, mansa do Senhor, nós temos a tendência de seguir, porque Ele sabe o melhor caminho em que nos mostra para a salvação. O Senhor Jesus Cristo, amados, Ele conhece cada um de nós, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito. Ele nos conhece, nos sonda, sabe a intenção do nosso coração, como fala na sua palavra. E nós, muitas das vezes, temos ficado desapercebidos pela voz que fala no nosso coração. Então, muitas das vezes, ficados de fora daquilo que o Senhor nos chamou, para nós sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor eu conheço e elas me seguem, na parte do capítulo 10 de João, no versículo 27. E eu conheço-as e elas me seguem. O bom pastor, que é o nosso pastor, que guia as ovelhas, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Quando nós passamos a seguir, ele conhece cada uma de suas ovelhas. Cada necessidade, cada falta, tudo aquilo que cada temperamento que cada uma tem, o Senhor conhece você, Ele me conhece. Porque nós passamos a segui-lo para ter uma vida com Ele. Uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida renovada, em que nós possamos ser cheios da presença do Senhor. Em João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o Senhor, nós lembramos, irmãos, que o Senhor, Ele se entregou como uma ovelha também a um matadouro, para salvar minha vida, para salvar a sua vida. E hoje nós estamos aqui para falar do seu grande amor, que Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Ele é um Deus todo-poderoso. Em João 10, no versículo 5, fala assim: Os estranhos, porém, não me seguirão,
não seguirão. Então nós sabemos que aqueles que não querem compromisso com o Senhor se torna, vamos colocar dizendo, um estranho. Em João 10, no versículo 5. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho. Aquele que está firmado na palavra do Senhor, aquele que busca viver verdadeiramente a presença do Senhor, aquele que quer compromisso com o Senhor, que ouve a voz do Senhor, que tem ali uma intimidade com o Senhor, quando vem voz estranha, quando vem alguém falando diferente, que nós não reconhecemos a voz do nosso pastor, não reconhecemos aquele que nos chamou, aquele que falou: "Se vinde, bendito de meu Pai", nós fugiremos dele, porque não conhecemos a voz de estranho. Porque esse alguém que vem falando, que pode dizer: "Esse caminho é melhor", e o Senhor, nosso Senhor, está falando: "Não vai, fica, está aqui, segue esse caminho, vem comigo que vai dar certo". Quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, passamos a ouvir voz estranha, nós temos que cair em buraco, cair em fosso, porque não é o nosso pastor, porque não é quem que nós devemos seguir. Esse é um estranho. Em Salmos 19, 5, 105, em Salmos 19, 119, versículos 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então nós sabemos que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, é lâmpada para os nossos passos, e a tua palavra é luz para o nosso caminho. Então nós, amados, se nós buscarmos ao Senhor, não deixamos de seguir a palavra do Senhor, o caminho do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso caminho, que nós venhamos ouvir a voz do Senhor, tirar tudo aquilo que impede de nós ouvirmos ao Senhor, deixarmos tudo aquilo que não é do Senhor de lado e passarmos a viver o novo em Cristo Jesus. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 5, fala assim: "Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento". Então aqui já está falando que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não apoiar em nosso entendimento. Eu não preciso. Nosso entendimento fala assim: eu não preciso do Senhor. Eu não preciso daquilo que estão falando. Eu consigo sozinho. Essa voz que vem falando, que até é mansa, humilde, que me mostra o melhor caminho a ser seguido, eu não preciso. Mas se nós, amados, não apoiarmos em nosso próprio entendimento, confiar no Senhor de todo o nosso coração, em que a sua palavra vem falando, nós acabamos de ler que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, ou lâmpada para o meu caminho. Então Ele vai mostrar o melhor caminho a ser seguido.
o que eu devo fazer. Não vou apoiar mais meu entendimento, eu vou buscar viver plenamente no Senhor. A ovelha reconhece a voz do pastor, porque convive com ele. Quanto maior a intimidade com Jesus, maior é o discernimento espiritual. No curso que nós fazemos, fala que uma das primeiras, da prioridade de um cristão é a oração. Tem de prioridade o cristão é de orar, de falar com Deus, para ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo e para ter o maior discernimento espiritual, para sermos cheios da presença do Senhor Deus. Viver sem falar com o Senhor, irmãos, é viver sem vida. Viver sem falar com o Senhor Jesus, sem orar, sem falar, sem buscar, é viver sem vida. Como Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em Salmos 32, versículo 8, fala assim: E eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus não abandona os seus filhos. O pastor conduz com segurança. Então você, amado, você amada do Senhor, você amado do Senhor, você jovem, você adolescente, você criança que está ouvindo neste momento, deixe o Senhor Jesus falar em seu coração. Deixa Ele te instruir e te ensinar o caminho que deve seguir. Ele mostra o melhor caminho que você deve andar. Ele mostra para você aonde você tem que chegar. Em João capítulo 14, no versículo 15, fala assim: Se me amais, guardais os meus mandamentos. A parte B do versículo. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Você tem guardado? Você tem de ser disciplinado? Você tem buscado a viver o novo do Senhor? Se você tem buscado, amados, viver o novo do Senhor, deixe o Senhor operar em sua vida. As vozes estranhas existem? Existe. Em Mateus 24 fala assim: Por que seguirão falsos cristos e falsos profetas? Então pare de ouvir coisas que só massageiam o seu ego, não te confronta, não mostra o erro, não mostra aquilo que você está errando. Pare de ouvir quem só massageia. Você é vencedor, você não nasceu para sofrer. Não, a palavra do Senhor Deus não fala isso. A palavra do Senhor fala assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não estava fácil. Precisamos conhecer a palavra. O discernimento protege a fé. Desenvolva, irmãos, relacionamento com Cristo. Leia a Bíblia diariamente. Ore buscando discernimento. É a melhor coisa que nós fazemos. Porque o Senhor nos mostra o caminho em que devemos seguir. Quem conhece o pastor não segue vozes estranhas, amados. Tá bom? Irmãos, esse foi o nosso devocional de hoje, da série Voz de Deus. Peço a você que, se está gostando desses capítulos que a gente está colocando, indique para outra pessoa, indique para mais pessoas, em nome de Jesus. Tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos
em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau. Fui, amados. Deus abençoe.